Oi, turminha! Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é planificação. A palavra planificação quer dizer tornar plano. O que é tornar plano? É mostrar as formas geométricas que compõem ou que formam esse sólido espacial. Para isso, para a gente entender sobre planificação dos sólidos geométricos, a gente precisa lembrar quais são esses sólidos, quais são essas figuras espaciais. Então, nós vamos começar aqui com o cubo. O cubo é este sólido que vocês estão vendo e ele se escreve dessa forma: cubo. Uma coisa do nosso dia a dia que tem o formato do cubo é o presente. Nós temos agora o paralelepípedo. Paralelepípedo. O paralelepípedo é dessa forma, tá? É como se fosse vários retângulos. Ele pode estar em pé, mas ele também poderia estar deitado, tá bom? Em relação ao cubo, a gente vê que o cubo tem vários quadrados, né? O paralelepípedo é como se fosse o cubo esticado. Uma coisa do nosso dia a dia que tem o formato de paralelepípedo é a geladeira. Aqui é a esfera, que se escreve dessa forma: esfera. Uma coisa do nosso cotidiano com formato de esfera é a bola. Agora nós temos o cilindro, que é esse que vocês estão vendo agora. O cilindro tem as bases circulares, ó. Dois círculos. Cilindro se escreve dessa forma: cilindro. Uma coisa no formato de cilindro do nosso cotidiano é uma lata. Aqui a gente tem uma lata de milho. Aqui nós temos uma pirâmide. Lembre-se que a pirâmide tem uma ponta, tá bom? E aqui a base dessa pirâmide é quadrada, mas existe outros tipos de base também. Então, lembre-se, a pirâmide vai ter uma forma geométrica embaixo e um ponto em cima, uma ponta em cima. Como é que se escreve pirâmide? Pi, ram, mi, dé. Aqui, como exemplo, nós temos as pirâmides do Egito. Aqui, nós temos o prisma. O prisma de base triangular, ó. Um triângulo aqui, outro triângulo aqui, ó. Mas poderiam também ser outras formas que vocês posteriormente vão conhecer. Então, esse prisma de bases triangulares, ó, que uma está aqui outra, se escreve dessa forma: prisma. Uma coisa no formato de prisma é uma cabana de acampamento, uma barraca de acampamento. Então, a gente lembrou do cubo, do paralelepípedo, da esfera, do cilindro, do prisma e da pirâmide, não foi? Então, eu selecionei alguns desses sólidos para a gente planificar, ou seja, amassar, ou seja, abrir, tá bom? Bom, turminha, aqui a gente está vendo o cubo, que é um sólido espacial. Os seus lados ou suas faces são todas no formato quadrado. Esse cubinho eu tirei lá do nosso livro, lá no final, que até a gente já fez uma atividade de montar esse cubo e o paralelepípedo. Quem não fez, aproveite para fazer, tá bom? Aí o que eu quero mostrar para vocês, o que é planificar esse sólido geométrico, esse sólido espacial. Planificar é como se fosse abrir esse cubo. Do mesmo jeito funcionaria com as outras formas que a gente vai ver, o paralelepípedo, o cilindro, o prisma. É abrir, é como se todos fossem uma caixinha e aos poucos você vai abrir. Então, eu vou começar, ó. Abrir essa caixa, ó. No momento em que eu abro essa caixinha que era o cubo, ele virou isso. Então, esse desenho aqui é o cubo planificado. A gente pode ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 6 quadrados é que formam o cubo.
Aí, se eu quiser, eu posso montá-lo novamente, ó. Tá bom, gente? Vamos começar com o cubo. A gente abriu o cubo e quando a gente abre esse cubo, ele fica dessa forma, ó. Formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. 6 quadrados nessa forma, quando a gente vai montar, a gente consegue montar esse cubo. O paralelepípedo, quando eu abro esse paralelepípedo, como vocês viram no vídeo, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Com 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos. Aqui, gente, é o cilindro. Aqui, ó, as bases circulares, uma e a outra aqui, ó. Então, as bases circulares, que são essas, e aqui é o meio do cilindro. Com o prisma, esse prisma de base triangular. Quando eu abro esse prisma, vai ficar assim, ó. Essa parte verde tá aqui, ó. E a parte azul, que são esses triângulos da frente e esse triângulo de trás, ó. Aqui e aqui. Então, eu fiquei com 3 quadrados nesse caso e 2 triângulos. E a pirâmide? A pirâmide, quando a gente abre, ó, se eu puxasse esse triângulo para cá, esse triângulo para o outro lado, esse triângulo para cá e esse triângulo para o outro lado, ia ficar dessa forma. Um quadrado no meio, que é a base, ó. A base aqui é um quadrado, então um quadrado, e os triângulos que eu puxei. Então, essa pirâmide base quadrada ficou um quadrado e 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, turminha, tem esse pensamento de que para planificar um sólido é como se a gente fosse abri-lo, tudo bem?